Na aula de hoje, a gente vai conversar, a gente vai concluir o assunto de sistemas de arquivos, tá? Nossa última aula de sistemas de arquivos. E essa aula ela é reservada para a gente conversar um pouquinho sobre algumas otimizações, não são todas, são algumas que eu selecionei lá do livro, tá? Algumas otimizações do sistema de arquivos, né? A gente sabe que leitura em disco é lenta, né? Ela é bem mais lenta, várias ordens de grandeza mais lenta do que leitura em memória, que já é bem mais lenta do que leitura em registradores. Então, o sistema de arquivos, ele precisa se preocupar com a questão do desempenho desse sistema de arquivos. Além do desempenho, ele tem também que se preocupar com a questão da consistência do sistema de arquivos, né? Porque a gente está falando aqui sobre uma situação diferenciada, tá? Eu já falei isso na aula passada. Quando a gente estava lidando com processos e com a memória principal, né, com a gerência da memória principal, a memória RAM, a gente está falando de coisas que são mais voláteis. Né? Se a gente está falando de processos e acontece uma falha, por exemplo, uma falta de energia, por exemplo, tá? Todo mundo sabe que se faltar energia, os programas que estavam em execução vão ser interrompidos tudo que foi feito antes se perdeu. Só não se perdem coisas que foram anotadas em arquivos, porque espera-se que os arquivos mantenham a persistência mesmo depois das falhas ou mesmo depois de um desligamento daquele sistema, né? Então, quando a gente fala do sistema de arquivos, a gente tem essa especificidade, que é algo diferente do que a gente tinha antes. Antes a gente falava de tabela de páginas, tabela de processos, tabela de threads, né? Falava de um monte de coisas. E a gente não se preocupava em se houver uma falha, uma falta de energia, por exemplo, a gente não se preocupava em guardar aquelas informações no disco para poder, quando a gente religar a máquina, elas estarem lá, né? Porque eram todas informações que tinham a ver com a execução de programas ou com o estado da memória principal naquele momento. E a gente sabe que a memória principal é volátil. Quando a gente fala do sistema de arquivos, a gente tem que se preocupar com a consistência daquele sistema depois que o sistema é desligado, ou depois que acontece uma falta de energia, por exemplo, ou alguma falha e aquele sistema é interrompido, tá certo? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque é muito importante a gente entender que só a especificidade é apenas do sistema de arquivos. Então, antes, por exemplo, né, teve situações que a gente tinha tabelas de páginas, por exemplo. As tabelas de páginas, ou aquela tabela de páginas invertida, se, por exemplo, falta energia, não tem problema nenhum perder, porque são informações sobre a memória principal que é volátil, e a gente sabe que é volátil. Se falta energia ou se o computador desliga por alguma razão, aquilo que tinha em memória vai se perder de todo jeito. E não tem problema, se for só questão de execução de arquivos, né? Do estado da memória naquele momento, tá? Mas quando a gente está agora falando de sistemas de arquivos, que a principal razão do sistema de arquivos existir é exatamente persistir as nossas informações, aí a gente tem que ter a preocupação com a consistência desse sistema depois de falhas. Então, se eu tiver informações, sei lá, eu tenho um inode lá na memória de um arquivo que estava sendo manipulado quando faltou energia, esse inode foi modificado de alguma forma, sei lá, novos blocos foram alocados para esse arquivo, por exemplo, e esse inode foi modificado. Se faltar energia antes desse inode voltar para o disco, a gente vai perder tudo que foi modificado naquele arquivo antes da falta de energia. E a gente, como usuário, não quer isso, né? A gente não quer perder dados, a gente não quer perder trabalho, a gente não quer perder, né? O sistema de arquivos existe exatamente para manter as informações da gente de forma consistente, de forma segura. E quando uma máquina desliga e que liga de novo, a gente quer que as informações da gente estejam lá corretas e atualizadas, tá certo? Então, a gente está lidando com um sistema que é diferente dos outros sistemas que a gente viu antes. A gente está lidando com um sistema que precisa garantir que as informações sobre esse próprio sistema que estão em memória, né, os inodes, outras informações sobre blocos livres, por exemplo, que elas voltem para o disco imediatamente. Tá?
Isso é uma especificidade do sistema de arquivos para a gente manter em mente desde agora, tá certo? Ao longo dessa aula, espero que nas aulas passadas já tenha ficado claro, aqui é só reforçando isso, tá bom? Então, dentre o que a gente vai estudar aqui sobre a otimização, a gerência e a otimização do sistema de arquivos, a gente vai falar um pouquinho sobre a gerência do espaço em disco, tá? Que isso, como é que o sistema de arquivo, como é que o sistema operacional, que estruturas de dados o sistema operacional usa para manter essas informações, para manter, por exemplo, as informações de que blocos estão livres, como é que o sistema operacional, né, quem projeta o sistema operacional decide sobre o tamanho do bloco, porque isso não é uma decisão que está associada ao hardware, isso é uma decisão de alto nível, uma política do sistema operacional decidir qual é o tamanho do bloco, tá? A questão do serviço de cotas, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre performance, que basicamente é o uso da cache, tá bom? Então, vocês vão me interrompendo aí, se tiverem dúvidas, por favor, porque na aula que vem a gente já vai começar a entrada e saída, já é outro assunto diferente desse, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar aqui um pouquinho é sobre como é que a gente decide sobre o tamanho do bloco, tá? Eu acabei de falar que o tamanho do bloco é uma decisão política do sistema operacional. É uma decisão que deve ser uma decisão inteligente, porque envolve um trade-off. Aí vamos pensar um pouquinho nesse trade-off, tá? Imaginem que o sistema de arquivos ele é feito para manter os nossos arquivos lá no disco, seguros, de forma que a gente pode acessar eles quando a gente quiser e modificar, e eles vão ser salvos novamente no disco, tá? E aí, o tamanho do bloco, ele define a unidade de alocação do disco, tá? Então, se eu defino um tamanho do bloco bem pequenininho, sei lá, 1K, 1 kilobyte, tá? O tamanho do bloco. Significa que quando eu vou criar um arquivo, eu vou alocando blocos de 1 kilobyte por 1 kilobyte para compor aquele arquivo, tá? No meu inode, que vai apontar, né, para a sequência de blocos que compõem aquele arquivo, cada bloco apontado ali pelo inode vai ter 1 kilobyte de tamanho. E quando eu for acessar esse arquivo e for ler esse arquivo, eu vou ler 1 kilobyte por 1 kilobyte do disco e trazer para a memória, tá certo? Então, imagine que a gente tem essa situação de um bloco pequenininho, né? Eu considero 1 kilobyte pequeno, né, para os dias atuais. O que é que a gente ganha, o que é que a gente perde com um bloco pequenininho assim? O que é que vocês me diriam? Vocês querem participar aí, dizendo alguma coisa? Vocês entenderam a pergunta? Tem um bloco, a unidade de alocação do disco é 1 kilobyte. E cada vez que eu for acessar o disco, eu vou ler ou escrever 1 kilobyte. Tá certo? Vocês acham que isso é lento, isso é rápido? Em termos de desperdício de disco, isso é bacana ou se é ruim? Isso, com certeza. Então, isso é uma desvantagem de ter blocos pequenos, tá certo? Porque cada vez que eu vou ler ou escrever em um arquivo que eu preciso copiar esse arquivo para a memória, para poder manipular esse arquivo, eu vou copiar 1 kilobyte por 1 kilobyte. Né? Então, cada vez que eu vou acessar o disco, lembram que a gente vai ter uma chamada de sistema que é bloqueante, que não sei o quê, que chama o sistema operacional para poder fazer aquilo. Então, acessar o disco é algo que vai me causar uma chamada de sistema. Aí eu vou acessar o disco para ler 1 kilobyte por 1 kilobyte. Né? Eu tenho um custo para poder acessar esse disco. E aí esse custo vai ficar cada vez maior quanto menor for o tamanho do bloco. Né? Então, a minha taxa de transferência real do disco para a memória, quanto menor for o bloco, menor essa taxa de transferência, menor é a quantidade de megabytes por segundo que eu consigo transferir do disco para a memória. Tá certo? Então, essa é uma desvantagem de ter blocos muito pequenos. Mas tem uma vantagem em termos de desperdício. Vocês conseguem lembrar alguma coisa que a gente já falou sobre isso no passado também? Tem uma vantagem de ter blocos muito pequenos e ela tem a ver com o uso do disco, tá? Cada vez que a gente decide qual é o tamanho do bloco, né? E esse tamanho do bloco passa a ser a unidade de alocação do disco, significa que
quando a gente cria qualquer arquivo, né, de qualquer tipo que seja aquele arquivo, seja diretório, binário, ASCII, é um arquivo de link, é um arquivo que representa uma unidade de entrada e saída, qualquer arquivo que seja, tá? Ele vai ser composto por uma sequência de blocos. O último bloco desse arquivo, tá? Ele pode ter alguma fragmentação interna, né? Se o tamanho total do arquivo não for um múltiplo exato do tamanho daquele bloco, no último bloco eu vou ter uma fragmentação interna, concordam? Eu vou alocar aquele bloco para o arquivo, mas eu não vou usar aquele bloco completamente, porque o que eu preciso do último bloco é um pouco menos do que aquele bloco tem, tá? Se eu tenho blocos muito pequenos, vocês concordam que a fragmentação interna vai ser bem menor? O último bloco, blocos de 1K, a fragmentação interna vai ser no máximo 1K, né? Vai ser um pouco menor do que 1K no máximo, não é isso? Agora, vamos pensar, vamos raciocinar agora o outro extremo, tá? A gente sai, blocos muito pequenos nos levam a uma taxa de transferência baixa, né? Porque existe um custo de trazer um bloco para a memória. Vou fazer uma chamada de sistema bloqueante. Então, eu vou pegar aquele bloco e vou trazer para a memória, e cada vez que eu vou fazer isso, que tem um custo para o sistema fazer isso, eu vou copiar só 1K. Mas por outro, então tem a quantidade de megabytes por segundo que eu copio do disco para a memória vai ser menor. Mas, em contrapartida, eu vou ter uma fragmentação interna menor, porque o último bloco ele é só de 1K, né? Então eu não vou gastar, desperdiçar tanto disco com fragmentação interna, tá certo? Vamos agora para o outro extremo. Vamos pensar em blocos bem maiores, tá? Quando a gente sai, vai agora, vamos pensar em blocos de 256 kilobytes, tá certo? Agora eu tenho blocos de 256 kilobytes. O que é que acontece com a minha taxa de transmissão? Cada vez que eu preciso copiar um bloco do disco para a memória, da memória para o disco, eu vou fazer uma chamada de sistema e tudo mais. Mas agora eu vou levar 256 kilobytes. Parece mais eficiente em termos de transferência, não parece? Em vez de ficar copiando em 1 kilobyte, agora vai ser de 256 em 256. Então, a gente ganha em termos de taxa de transferência de dados entre o disco e a memória, que isso é algo importante, com certeza, mas a gente perde em quê? A gente vai perder também alguma coisa aí, né? Porque a gente tem um trade-off aí entre economia de espaço e taxa de transferência. O que é que vai acontecer com a fragmentação interna do último bloco dos arquivos? Quando a gente tem blocos muito, muito maiores, como por exemplo 256 kilobytes. Então aí ainda. O que é que vai acontecer com a fragmentação interna, pessoal? Vixe, Maria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pelo menos? Ah, tá. Com certeza a fragmentação interna vai ser maior, né? Porque o último bloco, assim como todos, vão ser de 256 kilobytes. Imagine se toda vez que eu tiver arquivos que sejam múltiplos de 256 kilobytes, aí eu vou ter zero de fragmentação. Mas qualquer tamanho de arquivo que não seja múltiplo de 256 vai ter fragmentação. E como esse bloco é tão grande, a gente pode ter fragmentações grandes, né? Imagine que eu tenho 10 arquivos que no último bloco eu só uso 1 kilobyte. Ou seja, eu tenho 255 kilobytes vezes 10, né? Que são esses 10 arquivos que eu estou falando, só de desperdício de disco, né? Isso vai dar bem 1 mega, eu acho. Ou não, vai dar 2,5 mega, eu acho. Né? Então, 2,5 megabytes do disco desperdiçado só em 10 arquivos, tá? Desperdiçados com fragmentação interna,
tá bom? Então, a questão de decidir sobre o tamanho do bloco é uma questão muito importante do sistema operacional, porque envolve aspectos importantes de desempenho, né, que é a taxa de transferência, mas também de desperdício, né, de uso daquele recurso que a gente tem, tá? Então, em geral, essa decisão ela é tomada com base em dados, tá? De que forma? É preciso conhecer como é que aquele sistema computacional, como é que são os arquivos, qual é a distribuição dos arquivos daquele sistema operacional, para que a gente tome uma decisão que seja boa nesse trade-off, né? A ideia é decidir o maior tamanho de bloco possível, porque o melhor o desempenho, né, da taxa de transferência, o maior tamanho de bloco possível, mas que não me cause um desperdício grande. E aí, se eu conheço quais são os tamanhos dos arquivos que fazem parte daquele sistema de arquivos, né? Como é que eu faço isso? Estudando mesmo, coletando dados sobre os usuários de tempos em tempos e analisando aqueles tamanhos daqueles arquivos, tá? Então, por exemplo, no livro ele traz um exemplo disso, que é bastante antigo, mas a gente pode imaginar que isso tem sido feito depois, né, em anos seguintes, para ajudar na tomada dessa decisão do tamanho de bloco, tá? Então, aqui, ó, em 1984 e em 2005 foram feitas coletas, né, sobre os tamanhos dos arquivos e também acho que esse aqui do web eu não me lembro mais se foi em 2005, depois tem que ver lá no livro, mas acho que foi em 2005. E foram coletados dados de sistemas de arquivos, tá? Acho que foi de uma universidade, alguma coisa assim. E esses dados foram coletados por algum tempo, e depois os arquivos que ficavam armazenados nesses sistemas de arquivos, o tamanho deles era estudado, tá? Então, por exemplo, em 1984, a gente viu que 48% dos arquivos eram menores ou iguais a 1 kilobyte. Já em 2005, 30,9% dos arquivos eram menores ou iguais a 1 kilobyte, ou seja, os arquivos cresceram um pouco de tamanho, né, o que é completamente entendido, né? É esperado realmente que com o passar do tempo a gente tem mais memória, a gente tem mais disco, a gente tem novos tipos de mídia que a gente vai armazenar, né? Então a gente vai ter arquivos maiores, certo? É, Em, em 84, 75% dos arquivos eram menores ou iguais a 4 kilobytes. Nesse momento, faz sentido ter tamanho de bloco de 4 kilobytes, né? Não é um tamanho muito grande, né? Eu vou ter uma fragmentação interna que não vai ser tão grande no final, né? Se eu crescesse aqui em 84 para 8 kilobytes, era possível que eu tivesse muita fragmentação, porque eu passo a ter, eu tenho quase 85% dos arquivos são menores ou iguais a 8 kilobytes, ou seja, quase todo arquivo vai ter fragmentação, né? Isso aí vai ter sempre que os arquivos não forem múltiplos exatos, mas a fragmentação agora é de um bloco maior, né? Talvez aqui o de 4 fosse mais adequado. Já em 2005, talvez fosse mais adequado de 8 kilobytes, porque é 70. E aí, com essas informações sobre os tamanhos dos arquivos, quem projeta os sistemas operacionais vão fazendo simulações, né, inclusive de uso, porque você pode coletar como é que esses arquivos são usados, né, em que momento eles são acessados. E aí você pode identificar, através de simulações, o melhor tamanho do arquivo, tá certo? Ou, desculpa, o melhor tamanho do bloco, tá? A ideia é sempre o maior bloco possível que não gere um desperdício em fragmentação interna que seja exagerado. Tá? Eu quero blocos grandes para melhorar o desempenho de transferência, mas eu também não quero blocos tão grandes que me façam desperdiçar muito disco com fragmentação interna. Entendido esse trade-off? Isso é um trade-off, não existe tamanho correto. O que existe é preciso estudar como é que esses arquivos, quais são os tamanhos desses arquivos e como é que eles são usados para poder identificar, através de simulações, um tamanho que seja razoável aí para lidar com esse trade-off entre economia de espaço e taxa de transferência, tá certo? Aqui é só para a gente ilustrar
essa linha sólida aqui, ela tem a ver com a utilização do disco, ela tem a ver com o desperdício que a gente tem à medida que a gente vai aumentando o tamanho do bloco, tá? O eixo X aqui é o tamanho do bloco. À medida que eu estou caminhando aqui para a direita do eixo X, eu estou aumentando o tamanho do bloco, né? Que é uma escala logarítmica, né? Tem 1 kilobyte, 4, 16, 64 e assim sucessivamente. Então, a gente vai vendo que quando a gente tem blocos pequenos, a gente tem menos desperdício, a gente consegue usar o disco melhor. Quando a gente vai aumentando o tamanho do bloco, tá? Isso aqui é considerando essas simulações aqui, acho que de 2005, tá? É considerando esses arquivos que foram coletados aí em sistemas de arquivos aí no passado, tá? Aí foi feito esse gráfico. E aí a gente vai vendo que a utilização vai caindo à medida que o tamanho do bloco vai aumentando. Por quê? Porque a gente começa a ter muita fragmentação. Veja só, se eu tenho quase 50%, 30% dos arquivos são menores do que 1 kilobyte, né? Aqui nesse outro caso, 4 kilobytes, 60% dos arquivos são menores, e eu começo a aumentar muito o tamanho aqui, eu vou começar a ter fragmentações muito grandes, né? Porque a maior parte dos arquivos vai ser composto por um único bloco e eu não vou usar nem um décimo daquele bloco. Quando eu estou aqui, ó, 64 kilobytes, eu vou ter a maior parte dos arquivos vão caber em um único bloco e todos os blocos vão ter fragmentação interna, entendem? Então, a gente começa a ter um desperdício muito grande no uso do disco. Mas, se a gente olhar para o tracejado, que tem a ver com a taxa de transferência, né? Porque cada vez que eu vou transferir algo da memória para o disco, ou do disco para a memória, eu vou transferir algo maior, né? À medida que eu aumento o tamanho do bloco. Então, quanto mais eu transfiro, maior é a minha taxa de transferência, porque existe um overhead, existe um custo de eu fazer essas transferências, né? Que é uma chamada de sistema, bloqueante e tudo mais. E aí, se cada vez que eu vou fazer uma transferência eu transfiro muito, então eu vou passar a ter taxas de transferências maiores. Então, está aqui muito bem ilustrado esse trade-off entre o desperdício, quando a gente aumenta o bloco, e o ganho que a gente tem em desempenho, tá? E aí é preciso entender um pouco melhor como é que aquele sistema de arquivos, né? Como é que os arquivos daquele sistema de arquivos são usados e quais são os tamanhos deles, para que a gente tome alguma decisão aí que tenha um custo-benefício mais adequado possível, tá? Então, se a gente está num sistema que a maior parte dos arquivos são enormes, de 1 megabyte, então faz muito sentido aumentar o tamanho do bloco. Mas se eu estou num sistema que a maior parte dos arquivos são bem pequenininhos, de 1 ou 2 kilobytes, não faz tanto sentido eu ter um bloco de 64 kilobytes, tá? Essa decisão, ela depende da forma como os arquivos, da distribuição dos tamanhos dos arquivos lá no nosso sistema de arquivos, tá certo? Posso seguir? Vocês entenderam isso? Tá fraco, vocês estão fracos hoje, hein? Valeu, Manuela. Manuela entendeu. Oi, Darlan. Tá segundo, tá todo mundo assim, né? Então, eu vou prosseguir, tá certo? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a gerência dos blocos livres. Quando a gente fala em um disco, né, a gente está aqui falando de blocos, porque a gente está meio que. Não importa qual é a tecnologia do disco que eu estou usando, se é um pendrive, se é um SSD, se é, sabe? Se é um HD mecânico, a gente está meio que esquecendo, né, dessa parte de hardware, está falando agora bem alto nível, e aí um disco para a gente, né, qualquer unidade dessa que retém os dados de forma persistente, para a gente vai ser simplesmente uma sequência de blocos, tá certo? E o tamanho desses blocos é o próprio sistema operacional que decide qual é esse tamanho, de acordo com o que a gente estudou, o que a gente discutiu agora há pouco, tá certo? E esses discos, né, essas unidades todas de disco que a gente falou, independente da tecnologia, elas existem para
manter os nossos arquivos persistentes, né? Elas existem para que o sistema possa ser desligado e quando liga novamente, nossos dados estão lá, nossos arquivos estão lá, os programas que a gente instalou estão lá, né? Então essas unidades existem para isso. É a finalidade do sistema de arquivos é manter dados de forma persistente para aquele usuário daquele computador, para aqueles usuários, né? Se a gente está falando de um sistema em rede, tá certo? Então, tudo que a gente fala do disco, né, todas as informações de uso do disco, vou falar aqui só disco, mas como eu falei, pode ser qualquer tipo de dispositivo de entrada e saída que mantenha essa persistência. Quando a gente está falando desse sistema, é preciso que existam informações gravadas no próprio disco para que o uso dele seja correto. Né? Então, uma das informações a gente já viu que são os inodes, lembram? Então, cada vez que a gente cria um arquivo, a gente tem que associar um inode, que é uma estrutura de dados do sistema operacional, que vai manter informação sobre esses arquivos, inclusive as informações de quais blocos compõem aqueles arquivos, tá certo? Se por acaso eu pegar todos os meus inodes, certo? E for marcando bloco a bloco que vai aparecendo em todos os inodes de todos os arquivos do meu sistema, eu vou conseguir identificar quais são os blocos que estão em uso, né? Se meus inodes estiverem corretos, se eles estiverem coerentes, não teve nenhum erro, nenhuma falha que levou a alguma inconsistência nos meus inodes. Acompanhando todos os inodes de todos os arquivos, eu consigo identificar os blocos em uso, né? E aí, se o bloco não está no inode, eu posso, em nenhum inode, de nenhum arquivo, eu poderia alocar, porque significa que ele está livre. Mas o desempenho disso não é muito bom, concorda? Imagine, toda vez que eu vou aumentar um arquivo, ou que eu vou criar um novo arquivo, eu tenho que ler todos os inodes, todos os arquivos, para ver algum bloco que não está lá, não faz nenhum sentido, né? Então, o sistema operacional, ele tem que manter alguma informação sobre os blocos do disco que não estão em uso, tá? Os que estão em uso, obviamente, vão ser referenciados pelo inode lá daquele arquivo que está usando aquele bloco. E os que não estão em uso, eles vão precisar ser informados em alguma estrutura de dados do sistema operacional para que quando o usuário, né, ou o próprio sistema precisa criar um novo arquivo ou aumentar um arquivo existente, que rapidamente a gente consiga identificar um bloco que está livre, né, um bloco que não faz parte de nenhum arquivo do meu sistema de arquivos, eu consigo usar esse bloco para esse arquivo específico que vai ser criado ou que vai ser aumentado. Tá certo? Então, existem duas estruturas possíveis para manter essas informações. Isso relembra um pouco nossa aula do passado, né, que a gente tinha partições dinâmicas na memória, a gente precisava identificar os pedaços da memória que estavam livres e os pedaços que estavam ocupados, né? Acho que vocês devem lembrar que lá a gente falou um pouquinho que podia usar um mapa de bits, podia usar uma lista encadeada. A lista encadeada era mais adequada naquela situação, tá? Aqui é uma situação semelhante, mas diferente no fato de que agora a gente tem informação que não pode ser perdida. Né? Antes, quando a gente estava falando do uso da memória RAM, qualquer falha que tenha e esse mapa de bits ou essa lista for perdida, não tem problema. Mas, quando a gente está falando do disco, se eu guardo informação dos blocos que estão livres em um mapa de bits ou uma lista encadeada, essas informações têm que estar atualizadas o tempo todo no disco. Porque se faltar energia ou tiver qualquer falha que o sistema venha a ser desligado, eu preciso que essa estrutura esteja atualizada no disco, né? Porque para manter a coerência do disco. Então, se tem um bloco que foi alocado para um determinado arquivo e eu não tirei esse bloco da lista de blocos livres que está no disco, esse bloco pode ser alocado para um segundo arquivo, e isso vai deixar o meu sistema de arquivos inconsistente, porque eu tenho um bloco que foi alocado a dois arquivos diferentes, tá? Então, é um conceito parecido com o que a gente estudou antes, mas diferente no sentido de que é preciso atualizar as informações sobre os blocos livres no disco, né?
essas informações vão ser trazidas para a memória para serem manipuladas, obviamente, mas qualquer modificação que for feita nessas estruturas é preciso levá-las de volta para o disco. Essa é a grande diferença, tá certo? Outra coisa que é feita, como eu falei, né, essas estruturas têm que ser mantidas no disco. E a gente está falando de estruturas de dados que vão manter as informações sobre os blocos livres. Então, os próprios blocos livres do disco são usados para guardar essas estruturas, tá certo? Os sistemas operacionais, inclusive, quando a gente formata, né, o disco, tem um apontadorzinho lá que vai para essa estrutura, para onde é que está essa estrutura, de forma que seja fácil a gente encontrar essa estrutura lá no disco. Então, são estruturas de dados que têm que ser mantidas de forma atualizada no disco, tá certo? E os próprios blocos livres do disco são usados para armazenar essas estruturas. Claro que é, em geral, vou ter muito mais blocos livres do que a quantidade de blocos que eu preciso para manter essas estruturas, tá? A gente apenas aproveita alguns deles para manter essas estruturas de dados com essas informações lá no disco, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o mapa de bits. Quando a gente fala do mapa de bits, o que é que a gente faz? A gente pega um ou mais blocos livres, tá? E a gente começa a ter um mapa de bits nesses blocos, de forma que a gente tem um bit associado a cada bloco daquele sistema, né? Então, imagine que eu tenho um disco, né, de qualquer tecnologia que vocês quiserem imaginar, e a gente já decidiu qual é o tamanho do bloco, tá? Então, esse disco ele passa a ser visto como uma sequência de blocos, né, uma tira de blocos aí. E aí, para cada bloco desse disco, eu vou associar um bit. Se o bit for 1, o bloco está em uso. Se o bit for 0, o bloco está livre. E aí, quando o sistema operacional precisa alocar blocos para um determinado arquivo, tá? Ele vai ler esse mapa de bits, né? Eu preciso alocar 5 blocos, por exemplo. Então, ele vai lendo aqui. Esse aqui é o primeiro bloco do disco, o segundo bloco do disco está livre. Aloca o segundo bloco, então bota aqui o número 1. Terceiro bloco do livre, do disco está livre, aloca, bota o número 1 também, de forma que esses dois blocos vão passar a ser, não vão mais ser livres, eles foram alocados para esse arquivo, né? E aí eu faço isso com esse aqui, com esse bloco aqui, representado por esse bit, e depois com esse tem um 4, depois com esse tem um 5, tá certo? O uso de um mapa de bits, assim como tudo no sistema operacional, tem vantagens e tem desvantagens. Tá? A grande vantagem de usar um mapa de bits é que ela só é útil quando a gente está falando de discos magnéticos, né? Que tem aquela parte mecânica que gira e tudo mais, porque ela permite que a gente aloque blocos mais próximos para aquele arquivo, né? Então, perceba que eu tenho um arquivo que precisa de 5 novos blocos, então eu vou alocar esses dois que são vizinhos, depois esse, que provavelmente não estão tão longe desses dois que eu estou aqui, certo? Quando a gente está falando desses discos magnéticos, né, que tem aquela parte mecânica que gira, que tem que ir para a trilha, setor e tudo mais, a proximidade dos blocos, ela torna a leitura do arquivo mais rápida, né? Quanto mais próximos estão os blocos de um arquivo, e eu vou ler esse arquivo, por exemplo, de forma sequencial, então vai ser mais rápido porque eu vou precisar de menos tempo aí dessa parte mecânica do disco operando para poder localizar o setor específico, os setores específicos que precisam ser lidos daquele disco, tá certo? Mas quando a gente fala de outros tipos de tecnologia, nem é tão importante assim, tá? E a gente tem desvantagem também, né? A grande desvantagem é se a gente está numa situação em que a gente tem um disco que está já bastante usado, né? Com muita fragmentação já, né? Como é o caso aqui desse exemplo, né? A gente tem muito uns, a gente não tem muitos zeros juntos, né? Acho que o máximo que a gente tem é esse aqui de 3. Então, alocar os blocos pode ser uma tarefa um pouco mais lenta, né? Porque eu vou lendo bit a bit e tal, até eu conseguir alocar a quantidade de blocos que eu quero, né? Então, isso pode ser uma operação bem mais lenta. Inclusive, a gente pode chegar, né? Se for um disco que está com uma quantidade de uso muito elevada, a gente pode chegar numa situação de ler o mapa de bits inteiro e não ter aquela quantidade de blocos necessária para fazer aquela alocação,
tá certo? Então, por conta do benefício não ser tão elevado e da desvantagem de se usar uma estrutura dessa ser maior, é uma estrutura que vem sendo pouco usada, tá certo? É mais usado a lista encadeada de blocos livres. Como é isso? Cada bloco desse vai ter um tamanho, tá certo? Cada bloco desse vai ter um tamanho e é o tamanho que a gente definiu lá naquele estudo, né? Que a gente falou logo no início dessa aula, que é definir o tamanho do bloco, tá? E cada endereço desse, de um bloco do disco, também vai ter um tamanho, né? Que vai depender aí do tamanho do bloco, tá? Então, imagine que a gente tem, só aqui para dar um exemplo, se a gente tivesse blocos de 1 KB, certo? E a gente tivesse endereços de 32 bits, ou seja, uma coisa bem antiga, né? Que a gente só ia poder ter 4 gigabytes de disco, isso é pouquíssimo, mas só como um exemplo aqui, tá? Então, a gente poderia ter 256 endereços aqui dentro de cada bloco, ok? Então, imagine que eu uso os próprios blocos livres, alguns deles, tá? E em cada bloco livre, eu consigo colocar lá 256 endereços de outros blocos que também estão livres e que o sistema operacional pode ler esse endereço e alocar aquele bloco. Só é remover. A alocação consiste em remover o bloco daqui, né? Então, imagine que eu tenho uma lista de blocos livres com esses 3 blocos, tá certo? E nesse exemplo aqui, os 3 blocos estão com os 256 endereços que cabem nos blocos. Estão entendendo isso? Então, é como se cada bloco desse contém uma quantidade de entrada fixa aí para o número de blocos livres, tá? Só que a última entrada aqui aponta para o próximo bloco da lista, tá certo? Tipo, essa última entrada aqui aponta para um bloco livre, mas é um bloco livre que está sendo usado aqui para manter a própria lista de blocos livres, tá certo? Então, a gente pode ter a situação em que essa lista aqui... Sim, primeiro de tudo, eu vou ter um ou mais blocos para compor essa lista, tá certo? Quanto mais blocos livres eu tiver, mais blocos livres eu preciso usar para manter essa lista, tá certo? Então, se eu tiver, sei lá, 400 blocos livres, com 2 blocos aqui, né, nesse exemplo aqui, já que cada bloco desse pode conter 256 endereços. Então, com 2 blocos aqui, eu consigo manter os 400 números aí, os 400 endereços dos blocos livres que eu tenho, tá certo? Se eu tiver 1000 blocos livres, eu já vou precisar de mais, acho que uns quatro blocos livres para manter os 1000 endereços de blocos livres que eu tenho. Vocês estão entendendo como é que funciona? Se não tiverem, me avisem. Então, eu posso ter a situação em que um bloco desse, especialmente o primeiro, que é o que o sistema operacional vai manipular mais, o primeiro bloco dessa lista, ele vai ficar na memória. Porque, estando na memória, o sistema operacional pode manusear esse bloco, removendo blocos de lá quando quer alocar blocos para algum arquivo, ou inserindo lá endereços de blocos que foram desalocados, que faziam parte de um arquivo, mas o arquivo foi removido, o arquivo diminuiu, e alguns blocos que antes estavam em uso, agora passaram a ser blocos livres, tá certo? Então, esse primeiro bloco aqui, que compõe a lista, ele vai ficar na memória principal. Os outros ficam no disco, mas toda vez que esse bloco que está na memória principal é modificado, isso precisa ser copiado imediatamente para o disco para que a gente não tenha uma inconsistência, né? Se eu modifiquei esse bloco, removi esse endereço 42 porque eu aloquei esse bloco associado a esse endereço 42 para um determinado arquivo. Se eu não copio isso para o disco e falta energia, quando religar o computador, esse 42 vai estar aqui como um bloco livre. E isso vai causar um bloco que vai ser alocado para 2 arquivos diferentes. Tá certo? Então, toda vez que essa estrutura que está na memória, que geralmente é o primeiro bloco dessa lista, fica em memória, toda vez que ele é modificado,
o mais rapidamente possível e se precisa ser copiado para o disco, tá certo? E aí vamos ver um pouquinho como é que funciona isso. Se a gente não tá falando nada, tô entendendo que vocês estão entendendo tudo. Se não tiverem, vocês me avisam. Então, eu tenho uma lista aqui, ó, uma lista de blocos livres que está sendo composta por 4 blocos livres, né? Então, ela mantém aí, se for como aquele exemplo ali, cada lista dessa que está no disco contém 256 endereços e essa que está na memória contém 254, porque esses dois que estão em branco não tem endereço lá nela, são espaços livres aí da lista, já que a gente tem uma quantidade de slots fixo aí nessa lista, porque eu estou usando um bloco aí para representar esses endereços. Aí imagine que a gente tem um arquivo que foi removido, tá certo? E era um arquivo que era composto por 3 blocos do disco, tá? Se esse arquivo foi removido, o usuário deletou o arquivo, esses 3 blocos que compõem o arquivo, eles têm que ser devolvidos para a lista de blocos livres, né? Existe o inode daquele arquivo, esse inode vai ser lido, esse inode tem a informação de quais são esses 3 blocos do arquivo, né, que agora devem fazer parte da lista de blocos livres. E aí, a gente vai usar esses 2 slots para guardar esses 2 novos blocos que agora são blocos livres. Mas a gente tem mais um bloco que passa a ser livre, né? E aí esse outro bloco que passa a ser livre não tem onde guardar. Então é como se eu tivesse agora mais um bloco para compor essa lista de blocos livres, só que ele só vai ter um endereço. E eu vou deixar isso aqui na memória. Note que quando eu realizei essa operação, essa lista de blocos livres que estava aqui, ela precisou ser copiada para a memória. Outro bloco ficou aqui para armazenar esse novo endereço, né? Então teve esse acesso ao disco, né? Da mesma forma, se a gente tem agora uma lista aqui que está quase cheia, né? E agora, aliás, eu tinha essa lista aqui, né? Que só tem um endereço de bloco livre. Mas agora eu quero criar um arquivo. E eu preciso de 3 blocos agora. Eu vou alocar esse que estava aqui e eu vou precisar ler da memória, né, um outro bloco, ler do disco, aliás, um outro bloco, que vai ser esse bloco aqui, e vou ter que trazer ele para a memória para poder recuperar mais 2 blocos livres para poder alocar para esse arquivo aí que eu estou criando, certo? Então, o que o sistema operacional faz para otimizar um pouco essa lista de blocos livres é tentar manter em memória sempre um bloco que está meio cheio, meio vazio, como esse aqui, para tentar evitar ao máximo ter que ficar aumentando e diminuindo o tamanho dessa lista lá no disco, tá certo? Então, ele mantém esse bloco aqui que está na memória meio cheio, meio vazio, esse que está no disco também teve que ficar assim para poder tirar alguns daqui para vir para cá, por exemplo. E aí, a ideia é que, na maior parte das vezes, a gente tem nesse bloco da lista de blocos livres que está em memória, que a gente tem espaço suficiente para colocar lá os blocos que vão sendo devolvidos para a lista de blocos livres, vão sendo desalocados dos arquivos, e também com endereços suficientes de blocos livres para a gente conseguir aumentar os arquivos e criar novos arquivos e pegar daqui os blocos livres sem precisar ficar o tempo todo aumentando e diminuindo o tamanho dessa lista lá no disco, porque operações de disco são sempre mais caras. Claro que essa lista de blocos livres, toda vez que ela muda, ela tem que ser refletida para o disco para manter a consistência do sistema de arquivos, tá? Então, essa otimização, ela mais no aspecto da gente não precisar ficar aumentando e diminuindo essa quantidade de blocos que compõem essa lista o tempo todo, tá? Então, a gente pode pegar os 2 últimos blocos, os 2 primeiros, aliás, os primeiros 2 blocos que compõem essa lista, tá? E eu divido, né? Os endereços de blocos livres, deixar metade no bloco que está na memória e a outra metade no bloco que está no disco, de forma que a gente consegue sempre manter em memória a tentativa, né, de manter em memória esse bloco que está meio cheio, meio vazio de endereços livres, para permitir tanto operações de alocação quanto de desalocação de blocos no disco,
sem precisar ficar mexendo nessa estrutura lá no disco o tempo todo, tá certo? Se não perguntarem nada, vou prosseguindo. Se não falarem nada, vou acreditando que vocês estão entendendo. Qualquer coisa, vocês interrompam. Faz parte também dessa gerência do espaço em disco, né, o sistema de arquivos. Tanto ele precisa manter quais são os blocos livres, como também ele oferece ao administrador do sistema, ao usuário do sistema, né, como a gente queira, um serviço que é o serviço de cotas de disco. Tá? Obviamente que esse serviço só vai ser usado quando a gente está falando de um sistema que é acessado por muitos usuários simultaneamente, né? Um sistema em rede. Então, por exemplo, a gente pode ter lá na universidade, lá no laboratório, uma máquina em rede com um sistema de arquivos em rede, em que vários usuários usam esse sistema de arquivos dessa máquina para manter seus arquivos, tá? E aí, por questões de justiça e também para que a gente consiga manter o uso eficiente desse disco por vários usuários, o sistema de arquivos oferece, né, o sistema operacional oferece um serviço que é o serviço de cotas. O serviço de cotas limita a quantidade do disco, tá, que cada usuário pode usar. Então, eu posso perfeitamente chegar lá no laboratório, né? Se vocês estiverem usando lá no laboratório um servidor para manter os arquivos de vocês nesse servidor, de forma que vocês possam se logar em todas as máquinas, né? E olhar e enxergar o mesmo sistema de arquivos. Então, o que a gente pode fazer lá num sistema desse é instalar esse serviço de cotas, né? Configurar esse serviço de forma que cada usuário, por exemplo, só possa usar 2 GB de disco. E aí, quando o usuário chega naquela cota, ele não pode mais criar nenhum arquivo ou aumentar nenhum arquivo porque ele chegou na cota dele, tá certo? A ideia do serviço é essa, para que todo mundo consiga usar uma parcela justa daquele disco numa situação dessa em que a gente tem um ambiente em rede, tá bom? Como eu falei, todo arquivo ele vai ser, eu falei em aulas passadas, assim, né? Todo arquivo ele vai ter um dono, né? Todo arquivo tem muitas propriedades, né? Data de criação, data da última modificação, um monte de propriedades. E essas propriedades ficam nos inodes. E uma das propriedades que os arquivos vão ter é quem é o dono daquele arquivo. Tá certo? E aí, o que é que o sistema operacional precisa fazer? Dado que o serviço de cotas está habilitado e dado que o serviço de cotas foi configurado, o sistema operacional precisa ficar contabilizando o uso do disco de todos os usuários e confrontando com essa configuração, de forma que quando o usuário chega naquele limite, ele não vai mais poder usar mais do que o limite estrito configurado nesse serviço de cotas, tá certo? Então, em geral, esse serviço oferece 2 limites, tá? Um limite flexível e um limite estrito. Toda vez que um usuário abre um arquivo, lembram que para a gente usar um arquivo, a gente tem que abrir o arquivo. Nessa hora, o sistema operacional traz o inode daquele arquivo para a memória, né? O sistema operacional cria uma nova entrada numa tabela de arquivos abertos, tá? Associa aquele arquivo ao usuário dono, que ele encontra lá no inode, essa informação, tá? E a partir desse momento, para todos os usuários que estão usando algum arquivo, tá? À medida que esse arquivo vai sendo usado, o sistema operacional vai atualizando estatísticas de uso do disco daquele usuário. Então, se eu tenho um arquivo e estou escrevendo é um docx, estou escrevendo, inserindo figura, e inserindo equação e tabela e tudo mais, eu vou alocando mais e mais blocos para aquele arquivo, e o tamanho daquele arquivo vai aumentando, e a quantidade de disco que eu estou usando como usuário naquele sistema vai aumentando. Tá? O sistema operacional vai atualizando essas estatísticas à medida que o usuário vai usando o sistema de arquivos. Seja aumentando a quantidade de blocos que ele está usando, seja diminuindo. Né? Se eu estiver também removendo um monte de coisa de um docx, eu vou aos poucos precisando de menos blocos para representar aquele arquivo. Então, o sistema de arquivos, que faz parte do sistema operacional, né, precisa manter essas estatísticas e confrontar com as configurações. Quais são as configurações? Em geral, tem um limite flexível e um limite estrito. Tá? O limite específico que é colocado lá depende de como é que o serviço está sendo configurado, tá certo?
Em geral, é mais comum, aqui tem um limite de blocos, limite de número de arquivos, né? É, é comum que quando você vai configurar, você coloca isso em gigabytes, né? Cada usuário vai ter direito a usar X gigabytes, tá? E aí o sistema pode refletir isso em número de blocos, porque isso é dividir pela quantidade de blocos que é preciso. Enfim, em número de arquivos é mais difícil, tá? Mas aí, quando a gente configura esse serviço, por exemplo, eu sou administrador do sistema e eu configurei esse serviço de forma que cada usuário tem 2,2 gigabytes de limite estrito, tá? Ou seja, o usuário começa a criar seus arquivos, usar o sistema de arquivos. Quando ele chega em 2,2 gigabytes de uso do disco, ele não consegue mais criar absolutamente nada naquele sistema de arquivos, porque ele chegou no limite estrito configurado no serviço de contas, tá? Em geral, os administradores configuram um limite flexível anterior, próximo ao estrito, mas anterior, que vai notificando o usuário daquilo, tá? O limite flexível ele pode ser ultrapassado, mas o limite estrito não. Tá? Então, por exemplo, eu configuro que o limite flexível é 2 gigabytes. O usuário está usando o sistema de arquivos. Quando ele usa 2 gigabytes, ele começa a ser notificado por e-mail, por informação na tela, de alguma forma ele vai sendo notificado de que ele chegou nesse limite e quando ele chegar em 2,2 gigabytes, ele vai ser impedido de usar mais disco porque ele vai chegar na cota estrita. E aí o usuário pode, ao ser notificado do limite flexível, né, remover os arquivos que ele não usa mais, que ele não quer mais, enfim, comprimir algum arquivo que ele raramente usa, mas que ele ainda quer manter, de forma que ele reduza a quantidade de disco que ele está usando para que ele não chegue no limite estrito. Porque quando ele chegar no limite estrito de 2,2 GB, automaticamente ele vai ser impedido de criar qualquer arquivo. Tá? Ele não vai nem conseguir logar, porque para ele se logar, alguns arquivos temporários são criados, e aí ele nem logar ele consegue, tem que realmente chamar o administrador do sistema, e isso é uma dor de cabeça maior, tá certo? O serviço de cota é um serviço que faz parte da gerência do disco, né? Que é oferecido pelo sistema operacional e que vai ser usado, né? Ele vai ser mais importante em sistemas em que tem vários usuários, tá certo? Tem outras operações que vai ter lá no livro, várias outras seções, tá? Que tem a ver com backup, tem a ver com verificação de consistência, e que a gente, infelizmente, não vai ter tempo de ver aqui nessa disciplina, tá? Quem gostar da área de DevOps, eu sugiro que dê uma lida, porque são questões, além dessa parte de cota, né? Que é mais a parte da administração de sistemas, quem for para DevOps é importante entender tanto backup quanto verificação de consistência, são atividades importantes, tá certo? Mas a gente não vai ver aqui na disciplina. E aí, para a gente terminar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o desempenho dos sistemas de arquivos. O sistema de arquivos ele envolve o tempo todo leitura e escrita em disco. E a gente sabe que leitura e escrita em disco são lentas, né? Se a gente comparar com a memória, a leitura de um bloco vai ser pelo menos 4 vezes mais lenta do que a leitura de uma palavra da memória. Então, é preciso que a gente pense um pouquinho nessa otimização do sistema de arquivos, certo? A principal otimização que existe é a cache, tá? A gente já viu também em aulas passadas, parece que são as coisas se repetindo, né? São os conceitos se repetindo, só que em outros níveis, né? Quando a gente falava da gerência de memória, a gente falou de uma cache, porque era mais lento ler na memória do que ler nos registradores, numa cache que ficava lá nos registradores, né? Ou ficava lá na MMU, lá naquele pedacinho lá da CPU que era responsável por traduzir os endereços lógicos em endereços físicos, né? Então, aqui, para o disco, também é interessante manter uma cache em memória do que já foi lido, certo? E aí, o interessante é que, imagine que toda vez que eu ler um bloco do disco, esse bloco vai para essa cache. Ronaldo está dizendo que travou, aí trava para todo mundo. Tem alguém aí ainda? Darlan? Tá normal, né? Certo, acho que foi só a rede dele, então.
Eu vou prosseguir. Eu estou gravando a aula, depois eu disponibilizo para vocês. Imagine que toda vez que a gente lê um bloco, esse bloco vai vir para a memória, né? Imagine que ele fica numa cache lá na memória e que se eu precisar ler esse bloco novamente, eu posso acessar a cache em vez de ler o bloco novamente, tá? Então é preciso que o sistema operacional, ao ler os blocos do disco, que em vez de ele manter de qualquer forma assim na memória, que ele mantenha uma estrutura organizada em cache, de forma que ele possa, dado que ele precisa ler um novo bloco no disco, que ele possa identificar, isso é um bloco que já está na cache? Porque se já estiver na cache, eu não vou precisar ler do disco, eu vou ler só da cache, que é muito mais rápido ler da memória, tá certo? E aí, em geral, a estrutura dessa cache vai ser através de uma tabela de espalhamento, vai ser a famosa tabela hash, só que ela é um pouquinho diferente, tá certo? Imagine que eu vou ler o bloco 200 do disco C, sei lá, porque eu preciso saber em qual é a unidade de disco que eu quero ler, né? Então, eu vou ler a unidade 200, o bloco 200 do disco C. Eu pego essas duas informações e uso elas como as informações que eu vou jogar numa função hash. E aí eu vou ter tipo um índice aqui que eu vou acessar através dessa função hash, tá? E aí cada entrada aqui, né? Vamos supor que o que eu fiz agora, né? Que era o bloco do 200 do disco C, deu essa entrada aqui. Essa entrada aqui vai apontar para uma lista, na verdade, encadeada aqui, ó. Uma lista encadeada dos blocos que eu já li da memória, que eu vou organizando aqui. Do que foi menos recentemente usado para o que foi mais recentemente usado. E aí vamos supor que isso aqui apontou para esse bloco aqui, ele está nessa ordem aqui dessa lista, teve uma colisão aqui, então eu tenho esse bloco que leva para o hash, para esse hash dessa entrada, tenho esse bloco e tenho esse aqui, ó, também é para o mesmo hash, e tenho esse aqui que também é para o mesmo hash. Só esses três que colidiram. E todos os blocos que foram lidos vão sendo ordenados do menos recentemente usado para o mais recentemente usado. Não é uma estrutura de dados simples de manter, não, tá? Aí, mas é importante que ela seja mantida assim para que a gente consiga gerenciar a cache. O ideal é que as informações que foram menos recentemente usadas, que elas sejam removidas quando eu precisar trazer um novo bloco. Mas se tem um bloco que eu quero ler do disco agora e ele não está na cache, e essa cache já está cheia, porque precisa haver um limite, né, para a quantidade de blocos que eu mantenho em cache. E se essa cache já está cheia, então eu preciso remover algum bloco dessa cache. Eu vou remover qual? Vou remover o que foi usado há mais tempo, tá certo? Que vai ser esse aqui, o menos recentemente usado, tá? Essa estrutura aqui, ela é mantida pelo sistema operacional, mas com uns certos cuidados, tá certo? Por quê? Eu já falei desde o início sobre a consistência do sistema de arquivos, tá? Dentre os blocos que a gente vai ler e trazer aqui para essa cache, tanto vai ter blocos que compõem arquivos nossos de usuários, tá? Mas também vão ter blocos que são blocos da lista de blocos livres, né? Vai ter um bloco aí que vai ser o da lista de blocos livres. Vão ter blocos que representam inodes do sistema. E tanto a lista de blocos livres quanto os inodes são metadados importantíssimos do sistema de arquivos que precisam estar sempre atualizados no disco. A gente está falando de uma cache mantida em memória. Então, toda vez que um inode ou aquela lista de blocos livres é modificada na memória, ela tem que ir imediatamente para o disco, tá? Para evitar que ocorra uma falha de energia, por exemplo, a máquina seja desligada por alguma razão e a gente perca essa informação atualizada, né? Se eu atualizo um inode, né, adiciono, removo um bloco da lista de blocos livres, porque tem um arquivo que precisa aumentar, então eu tiro da lista de blocos livres e o inode agora vai referenciar aquele bloco, porque aquele arquivo aumentou. Se antes de eu refletir essa informação pro disco, porque a gente está falando de uma cache em memória, se antes de eu refletir isso para o disco falta energia,
Quando eu ligar o meu computador de novo, essa atualização não vai ter sido feita, né? Porque eu vou pegar meu iNode e ele vai estar o antigo e aquele bloco que, na verdade, eu tinha alocado para o meu arquivo, ele não vai mais ser alocado, eu vou perder aquilo tudo, tá? Existem outros exemplos, é porque esse não foi tão bom. Existem outros exemplos em que, se faltar energia ou por alguma razão a máquina for desligada, depois que uma estrutura dessa, né, do sistema operacional é atualizada, mas não é levada para o disco, pode ser mais grave, tá? Sei lá, um bloco que ela ficou tanto no iNode quanto na lista de blocos livres. Nesse caso, vamos supor, o iNode foi atualizado. Aquele bloco que foi alocado, ele foi atualizado no disco, mas a lista de blocos livres não. Vai ter um bloco alocado duas vezes, tá? Ou então o oposto, o bloco foi removido da lista de blocos livres lá no disco. Isso conseguiu, deu tempo ser atualizado isso, mas o iNode não foi atualizado no disco, ou seja, para o arquivo é como se ele não tivesse sido modificado. Então, aquele bloco que saiu da lista de blocos livres, ele nunca mais vai ser alocado por ninguém, né? Porque ninguém vai desalocar ele, porque ele não foi alocado, é um bloco que vai ser perdido aí, o uso dele, tá? Então, é preciso levar essas informações da cache, né, que dizem respeito a inodes, a lista de blocos livres, a metadados do sistema de arquivos, o mais rapidamente possível, tá? E vai existir um daemon do sistema operacional que de 30 em 30 segundos vai acordar e vai copiar todos os blocos que estão lá na cache para o disco, para evitar inconsistências, né, para evitar que os usuários percam muitos dados no caso de alguma falha, tá certo? Beleza até aqui? Isso aqui é o que a gente falou sobre a cache de blocos, tá? Aí, para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre desempenho. Além da cache, o que o sistema operacional faz é cada vez que um arquivo vai ser lido, não um arquivo do usuário ou do sistema mesmo, toda vez que ele vai ser lido, o sistema operacional, em vez de ler só bloco a bloco, em vez de ler só um bloco, vamos supor que eu preciso do bloco 200. Em vez de ler só o 200, eu tô com o iNode em mãos, né, lendo um arquivo. Aí o primeiro bloco é o 200, vamos supor que o segundo é o 450. Em vez de ler só o 200, eu leio, por exemplo, o 200 e o 450. Então, eu leio o que está sendo requisitado e já leio o próximo, ao mesmo tempo, assim, de forma que, ou rapidamente, né, já configuro a leitura dos dois no mesmo momento, de forma que quando o próximo for necessário, já está lá. Tá? Então, é como se fosse uma leitura antecipada dos blocos, tá? E aí, ao mesmo tempo que o sistema operacional faz isso, ele identifica se a leitura daquele arquivo está sendo realmente sequencial, ou seja, quando o usuário quando foi solicitada a leitura do 200, em seguida foi solicitada a do 450, que era o segundo bloco, né? Se não foi, então o sistema operacional para de fazer isso, né? Para de fazer essa leitura antecipada. Ele fica observando como é que o arquivo está sendo acessado. Se ele percebe que o arquivo está sendo acessado de forma sequencial, ele começa a fazer essa leitura antecipada. Se ele percebe que não está sendo lido de forma sequencial, então está sendo lido de forma randômica, né, pedaços específicos que estão sendo lidos, então ele não faz essa leitura antecipada. Tá? Ele faz isso como uma forma de tentar antecipar a leitura dos blocos e ler vários blocos rapidamente e já trazer para a memória de forma que eu só faço uma chamada de sistema para ler os vários blocos em vez de fazer de uma em uma, tá certo? E aí, lá na tabela de arquivos abertos, ele mantém essa informação, né? Se esse arquivo, se ele está sendo lido de forma sequencial ou de forma randômica. Se estiver sendo lido de forma sequencial, ele faz essa leitura antecipada, tá certo? E aí, com isso, a gente termina essa parte do sistema de arquivos da nossa disciplina.